O jornalista Glenn Greenwald solta alguns podres da esquerda brasileira e choca progressistas. Deputado do PL entra em contato com Musk e fala em estratégia. E nos bastidores, a Gazeta do Povo mostra que senadores estão tendo problemas de sensação de plenitude vesical. Ou seja, eles estão mijando nas calças. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. Nos últimos anos, muitos conservadores foram rotulados como conspiracionistas por alegarem que um golpe estava em andamento. No centro há muitos que buscam negar a política e, por isso, são influenciados pela mídia. Nesse grupo, há os progressistas por osmose e os conservadores perdidos no rastro dos progressistas por osmose. Vilela do Inteligência Limitada é um bom exemplo de conservador perdido. São pessoas honestas, mas que acordam para a vida tarde demais. Sem perceber o barulho e a enorme bola de demolição do lado de fora, eles tocam suas vidas. Só quando as paredes começam a desabar ao redor, eles percebem o perigo. Diante da enorme onda de censura, Vilela chamou o jornalista progressista Glenn Greenwald para seu podcast. Curiosamente, muitos progressistas ficaram surpresos com as revelações do jornalista. Verdades que todo conservador já conhecia há tempos. Lembra que Trump foi censurado quando ele era o presidente eleito dos Estados Unidos? E depois disso eles tentaram prendê-lo? O plano do Partido Democrático da mídia era: vamos prender ele para impedir que seja candidato de novo. Então, é exatamente a mesma coisa acontecendo aqui no Brasil. Ou seja, que pessoas têm medo genuíno do movimento Bolsonaro. Em parte porque Bolsonaro ganhou com milhões de votos. Ele ganhou com facilidade contra Haddad e Manuela Dávila. E como eu disse, eu acho que a única pessoa que conseguiria ganhar de Bolsonaro era Lula. Eles não soltaram Lula por causa da minha reportagem. Eles soltaram Lula usando a minha reportagem como pretexto, porque eles sabiam que a única pessoa que tinha chance de derrotar Bolsonaro era Lula. Senão, Bolsonaro seria reeleito sem problema nenhum. Não tinha nenhuma outra pessoa que tinha capacidade de desafiar ele. Então, eu acho que eles têm o objetivo político de derrotar o movimento Bolsonaro. Eles não têm confiança que eles consigam fazer isso dentro das regras democráticas. Ao mencionar as queimadas, Vilela perguntou se essas narrativas aqui no Brasil eram mais fortes, e Glenn respondeu: eu acredito que a mídia, a grande mídia no Brasil, sempre foi bem corporativa, ou seja, controlada pelos mesmos interesses industriais dos mais ricos. Bolsonaro passou anos pedindo que os ministros do STF jogassem nas 4 linhas. Hoje está claro que eles não jogam e nunca jogaram nas 4 linhas. É uma corrida maluca, onde vigarista, se fantasia de Capitão Guapo, buscando enganar e ganhar a corrida. Rápido, Trambique! Aperte o botão de mudança! Vejam, é o Capitão Guapo no final do desvio. Fiquei preocupado por um instante, mas tenho certeza que tudo deve estar bem. É o Capitão Guapo e o Gato Branquinho. Este não é um desvio comum. Não, este é o atalho da bondade, garantido pelo Capitão Guapo. Foram muitos desvios, incluindo a derrubada de uma plataforma social. O jornalista Michael Schellenberg afirmou que sem o X seremos escravos. Nossa civilização liberal democrática depende da liberdade de expressão, o que significa que depende de X. Se não há X livre nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil ou em qualquer outro lugar onde as pessoas, jornalistas e
formuladores de políticas podem publicar livremente seus discursos legais, então somos escravos. Diante das notícias de um possível recuo, o deputado Gustavo Gayer declarou ter entrado em contato com Elon Musk. Segundo ele, não houve recuo na pauta liberdade de expressão, mas sim uma articulação para pressionar os políticos. Ontem, Elon Musk me ligou e nós passamos aproximadamente 30 minutos conversando. Eu perguntei para o Elon Musk por que ele havia feito esse recuo e por que ele havia cedido a essas condições. O Elon Musk me explicou que o algoritmo do X é um algoritmo como se fosse um ser vivo, um organismo vivo, que se ele não for alimentado, ele morre. E depois a disputa seria sobre um defunto. O termo que ele usou em inglês é corpse, que é a palavra defunto. E não faria sentido tentar resgatar um defunto. Ou seja, se o X ficar muito tempo sem interação, sem o uso de usuário, sem publicação de conteúdo, o algoritmo, a inteligência artificial começa a definhar, a atrofiar, e esse aplicativo aqui no Brasil deixaria de ter relevância. Ele morreria. Então ele aceitou essas condições temporariamente, ele usou essa palavra com ênfase, temporariamente, até porque mesmo enfraquecido, mesmo com a censura, o X ainda é o único lugar no Brasil que as pessoas podem expressar as suas opiniões sem o risco de serem derrubadas pela plataforma em si. Então, mesmo enfraquecido, ele achou que o X liberado no Brasil seria importante até mesmo para mobilização a respeito dos votos dos senadores, seria importante para mobilização, para mostrar para o mundo o que realmente está acontecendo aqui dentro. Mesmo com a censura, o X é hoje a melhor ferramenta que nós temos para mostrar para o mundo o que está acontecendo aqui dentro. Uma CPI do Judiciário, seguida pelo impeachment de um ministro, seria um contrapeso necessário para restabelecer o equilíbrio entre os poderes. Entretanto, Moraes causou um dano à nossa democracia e que pode ser irreversível. O Gazeta do Povo conversou com vários parlamentares. Eles alegaram que temem retaliação. Na matéria, foi afirmado: se mostro meu posicionamento, posso ser acusado de parcialidade, porque é uma questão de interpretação do Supremo, explicou um dos senadores. E como não há nenhum precedente, já que esse seria o primeiro impeachment de um ministro, o próprio STF poderia alegar que não posso votar, continuou outro senador. Deixar claro que isso não existe, mas também posso alegar que tem muita coisa que não deveria existir. Um assessor afirmou que trabalha no Senado há 15 anos e que nunca viu o Senado com tanto medo. Ele trabalha para um senador de esquerda, que é favorável à abertura de impeachment. Entretanto, é um claro medo. O Brasil, de fato, se tornou uma ditadura, já que o instrumento responsável por garantir a ordem, os poderes constituídos, deixaram de funcionar.